Olá, colegas. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma publicação, onde eu vou falar sobre o tratamento da DTM com a participação do próprio paciente. Todas as vezes que propomos um tratamento para um paciente de disfunção, a nossa corrente visa muito estabelecer um relacionamento muito forte com o paciente. Pensando muito em que quem desencadeou o problema da disfunção no paciente foi o próprio paciente. Muitos desses pacientes que chegam em nossas clínicas são pacientes que são ansiosos, perfeccionistas, guardam muito do emocional para dentro de si ou então são muito estressados. E, evidentemente, esses pacientes acabam somatizando todo o seu problema na sua própria boca. Como? Apertando seus dentes ou fazendo o bruxismo em vigília. E quem o faz durante o dia, provavelmente também o faz durante a noite num bruxismo noturno ou num apertamento noturno. E essas situações, evidentemente, levam a um quadro de algia, um quadro de dores, que muitas das vezes passam do limiar da quantidade que esse paciente pode suportar, levando muitos dos casos a uma característica crônica, onde o paciente chega até perder qualidade de vida, numa situação tornar-se até incapacitante. Se nós observarmos que esses pacientes somatizam o seu problema na boca, outros somatizam em outra parte do corpo, de repente tem uma gastrite, enfim. Mas a somatização, que é pegar algo do soma, que em latim significa corpo, ou seja, pegar algo do emocional e jogar no soma, no corpo. Esses pacientes sabem e têm que ser esclarecidos de que quem desencadeou esse problema no próprio paciente, quem desencadeou esse problema é o próprio paciente. Quando eu digo isso, porque muita gente me pergunta em palestras ou em cursos ou em directs, ou às vezes nas próprias publicações, mas professor, não é a oclusão que causa tudo isso? Não. Não necessariamente. Porque muitas das vezes esse paciente tem uma oclusão perfeita e tem uma DTM. E essa característica, evidentemente, é desencadeada por quem, já que ele tem uma oclusão perfeita? Pelo próprio paciente. Então ele tem que, logo no início, entender que quem desencadeia toda essa problemática, na maioria das vezes, é ele mesmo. O paciente passa, muitas das vezes, por um evento forte de dor, aí passa por uma segunda fase onde essas dores praticamente diminuem ou até acabam. Aí, numa terceira etapa, quando ela já vem crônica, ela vem pesada e com dores. Então, muitas das vezes, o paciente experimenta essas três fases. Outras vezes, já desencadeia logo uma situação abrupta, uma situação grave e que leva a uma qualidade de vida muito ruim. Então, não esquecendo que pode ter aquela outra situação do paciente ter um evento, melhorar, chegar até a esquecer que teve DTM por algumas semanas, depois ela volta a pesar. Então o paciente depende de uma orientação sua. Para vocês terem uma ideia, eu tenho pacientes que sequer eu prescrevo qualquer medicamento. Sequer
eu faço uma placa estabilizadora. Mas, acima de tudo, na consulta, eu faço esse paciente entender em 1 hora de consulta quais as regiões que estão afetadas e quem está desencadeando toda essa problemática. Fazer o paciente se conscientizar do problema e que eu preciso dele para um tratamento, seja com placa, seja sem placa. Seja com medicamentos, seja sem medicamentos. É a mesma coisa que eu disser para ele, olha, você já se queimou pisando num cigarro aceso. Então, evite os cigarros. Você já está mancando porque pisou num cigarro aceso. Então, evite de chegar perto desse cigarro. Porque se você pisar de novo, a dor vai ser muito maior. Então, o paciente tem que se conscientizar que, às vezes, a solução está nele mesmo. E o paciente entra para um tratamento conscientizado. Com uma placa estabilizadora, por exemplo. E aí ele começa a melhorar. As condições sintomatológicas começam a se resolver. Mas num determinado momento, o que acontece? Algum outro fator emocional acima da capacidade dele administrar um falecimento ou algum problema muito sério, faz com que esse paciente, pura e simplesmente, saia do controle, do seu autocontrole. É óbvio que nos nossos tratamentos nós preconizamos protocolos específicos para, inclusive, fazer com que eles se lembrem de que eles têm uma DTM e que está nas mãos deles conseguir resolver tudo isso. Só que, às vezes, esse próprio paciente esquece de tudo isso por conta de um problema emocional ainda maior. E simplesmente passa a não mais seguir o seu protocolo. E às vezes um paciente que chega, por exemplo, com desordens musculares bastante importantes e com um deslocamento de disco com redução, ou seja, o paciente faz estalos, abre, fecha a boca, está fazendo estalos, estalos, estalos. E quando ele perde o controle emocional sobre tudo isso, porque um problema maior emocional passou a acontecer em sua vida, ele perdendo esse controle sobre o seu próprio tratamento, quando ele retorna, depois de algumas faltas, as situações que poderiam ter melhorado desandam de uma só vez. Ou seja, o paciente já chega dizendo, olha, doutor, eu não pude vir nas últimas consultas porque eu passei por um problema sério, o medicamento que o senhor me prescreveu não usei, ou então a placa que o senhor me prescreveu eu não utilizei como deveria ser utilizada, ou então somente as dicas que o senhor me deu, já que o senhor não me prescreveu placa, não me prescreveu medicamentos, eu não segui. E hoje eu estou numa condição cujas dores estão insuportáveis. E aqueles estalos que eu fazia, agora não fazem mais. Porém, eu não consigo mais abrir a boca e dei uma dor muito forte na região do ouvido. Nem adianta procurar otorrino. Quando, na maioria das vezes, o paciente tem uma disfunção muscular, com dores de fundo de olho, alguma situação de dores posturais, além de outros sintomas, e apresenta dores na região do ouvido, é perda de tempo ir no otorrino logo de imediato. Ah, mas e se ele tiver uma infecção? Óbvio, vai ter que ir. Mas quando eu digo que, quando os pacientes apresentam esses sintomas, na maioria das vezes, as dores dentro do ouvido, na verdade, não estão dentro do ouvido. Estão por fora, onde essa parede do ouvido, coincidentemente,
vamos dizer assim, é a mesma parede da ATM. Então, a única área, aliás, o único vizinho do conduto auditivo é a ATM. Não tem outra estrutura que se avizinhe do conduto auditivo. É a ATM. Então, se o paciente possui uma característica de ter vários sintomas de disfunção, muito provavelmente esse paciente também pode ter algum desconforto numa articulação que se avizinhe a quem? Ao conduto auditivo. Aí ele pensa logo de cara o quê? Eu estou com um problema no ouvido. Aí ele acaba indo no otorrino. Aí ele fala assim, não, mas essas dores estão muito mais fortes. Não deve ser mais uma DTM. Vou procurar um neuro. E o neuro passa a prescrever medicamentos quando eu não prescrevi. Aí passa a ter dor de fundo de olho. Perde um tempo e vai lá ver se o óculos está na medida correta ou se ele está com problema na visão. Ou seja, o paciente perde o controle do tratamento, as coisas se complicam e ele sai em busca de outras afirmações e passa a fazer uma peregrinação. Sai de um médico, vai para outro, sai de outro, vai para outro. Aí quando chega no final, as dores ainda estão presentes, aí ele se toca e fala assim, será que ainda são os meus dentes? A primeira coisa que lhe vem à cabeça são os meus dentes. Mas será que é a minha disfunção da ATM? Aí quando ele retorna à sua clínica, quando ele retorna à minha clínica, e eu pergunto para ele, você está seguindo o protocolo do jeito que eu te prescrevi? Não, doutor. Está usando a placa da forma correta como eu prescrevi? Não, doutor. Estou vendo aqui que você não veio nas sessões que eu te pedi para que viesse. Doutor, na verdade eu passei por um problema emocional muito forte, aí as dores começaram a ficar mais fortes. Eu falei, bom, não deve ser o problema da ATM, dos meus dentes. Então eu procurei um médico, e daí eu comecei a tomar medicamentos, aí fui para outro e enfim, estou eu aqui de volta. Então eu falo, quer começar e terminar o seu tratamento de DTM? Porque tratamento de DTM tem início, meio e fim. Se ele foi prescrito uma placa para ele, essa placa tem uso, início, meio e fim. Ninguém nasce com placa e tem que viver com placa para o resto da vida. Existe início, meio e fim de tratamento. Se existe uma placa estabilizadora de dentes da ortodontia, existe um aparelho para movimentar dentes, existe um tipo de tratamento de canal, existe também um tratamento de DTM que tem início, meio e fim. E esse início, meio e fim significa começar de repente um tratamento com placa, mas no final de 3 meses acabou o tratamento, tira a placa, não vai usar mais. Talvez use somente à noite para dormir, mas o tratamento acabou. O que não é o que a gente observa às vezes, pacientes dizendo, não, já tem uns 4, 5 anos que eu uso essa placa. Foi dado um instrumento, mas não foi ensinado como utilizá-lo. A forma correta de utilizá-lo. Não é apenas lhe dar uma placa. E às vezes placas que eu vou te chamar de plaquinhas. E que na maioria das vezes eu estou até mudando o termo placa para aparelho de estabilização articular. Sabe por quê? Porque esse nome placa já virou um nome pejorativo para a seriedade que é um tratamento da disfunção. Ah, doutor, eu uso... eu estou aqui na consulta, o senhor está falando de placa. Olha, placa, eu tenho essa plaquinha, eu tenho mais essa, olha aqui. E despeja na tua mesa uma coleção de plaquinhas.
eu estou mudando o nome para os meus pacientes para aparelho de estabilização articular. E quando eu digo articular, eu quero dizer muscular e articular. Ou aparelho de estabilização da ATM, músculos e articulação. Porque esse nome já virou pejorativo. Ah, você está com problema de ATM? Deixa eu fazer um molde para você. Molda, superior e inferior, tá aí. É para usar. Venha de vez em quando para ajustar. Ou então nem chama o paciente para ajustar. E não ensina um protocolo específico para usar aquele aparelho. O paciente começa a usar, aí num determinado momento vem um problema emocional, ele fala, essa plaquinha está me atrapalhando, e tira fora. Aí as condições se complicam ainda mais, aí ele faz uma via sacra e depois retorna no seu consultório e fala, não, agora eu vou seguir. E daí eu falo, eu vou aceitar o seu tratamento, continuar o seu tratamento, se você honrar aquilo que você assinou para mim no primeiro dia, que foi um documento dizendo que iria seguir exatamente o protocolo que eu prescrevi. Lembra daquela assinatura? Lembra que você assinou um documento para mim? Eu só continuo agora aceitando em fazer o seu tratamento ou finalizar o seu tratamento, se você seguir rigorosamente aquilo que eu te prescrevi lá no início do seu tratamento. Tá afim? Vai seguir? Vou. Então tá. E às vezes o paciente que tinha um problema que dava para ser resolvido em 3 meses, agora está tendo que ir para uma cirurgia. Porque não usou a placa dentro. Ah, mas porque no meu trabalho eu falo muito. Ah, porque no meu trabalho eu tenho muitas reuniões. Tá? No protocolo eu ensino como você se comportar nessas situações. Se você for no ortopedista dizendo que tem um problema no joelho, ele tem uma luxação de um ligamento cruzado, ele vai colocar para você uma bengala, uma imobilização com gesso e vai falar para você, olha meu filho, se apresente aqui com 45 dias. Ele não quer saber se aquele gesso vai lhe atrapalhar a sua atividade social, profissional. Ele não quer saber nada disso. Teoricamente, se eu vou indicar um aparelho de estabilização articular, eu, teoricamente, e brincando com a informação, eu colocaria um super bonder ali, colocaria no paciente e faria igual o médico. Volte daqui a 45 dias. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu deixo o paciente tirar o aparelho. Mas, quando ele estiver sem o aparelho, ele tem que saber como se comportar. Senão de nada vai adiantar. Então, pacientes que poderiam começar, passar pelo meio e terminar o tratamento em 3 meses somente, óbvio, tem alguns casos que talvez eu tenha que estender mais 1 mês ou 2 meses, no máximo 3 meses. Agora, se o caso vai para uma cirurgia e ele ainda tem que usar uma placa estabilizadora, talvez tenha que se estender mais 6 meses, mais 1 ano. Mas eu não tenho pacientes com desordens musculares que passam de 3, 4, 5 meses no máximo. A grande maioria são só 3 meses. Início, meio e fim. Terminou o tratamento? Tira a placa. Ah não, doutor, estou me sentindo tão bem com ela, mas você não nasceu com placa, você não pode viver com placa. Se fosse assim, logo desde criança nós daríamos placa. Ah não, vai ter que usar por tempo indeterminado. Puxa vida. Será que nós, na odontologia, temos que condenar pacientes a ter que usar placas para o resto da vida? Às vezes, numa roda social, o senhor é especialista em ATM? Sim. Eu uso placa já tenho mais de 5 anos. Eu tenho lá guardadinha. Quando dá problema, eu vou lá e coloco. Ou seja, você não quer terminar um tratamento. Ou você não quer terminar, paciente, ou você não quer ensinar
como que se termina um tratamento. Como qualquer tratamento. Qualquer tratamento se finaliza. Por que não o tratamento da DTM? Tendo que fazer o paciente perpetuar o uso de uma placa, de uma plaquinha, por muitos anos. Então, para finalizar tudo isso, eu gostaria de informar que você, paciente, se é uma pessoa que... Se você que está me assistindo é uma pessoa que está sofrendo de DTM, tem que se conscientizar de que quem causou esse problema em você foi você mesmo. E que o profissional que vai lhe atender precisa da sua colaboração. E agora, se é você, colega dentista que está me assistindo, entenda, o paciente não nasceu com placa, não pode viver com placa ad eterno, por tempo indeterminado. É um tratamento? É. Que eu saiba, todo e qualquer tratamento tem início, meio e fim. E por que o tratamento de DTM não teria? Então, vamos ficar bem alertos. Tanto profissionais quanto pacientes. Tá ok? Foi um prazer passar-lhes mais algumas informações sobre disfunção da ATM. Até a próxima.